Oi, galera, tudo bem? Eu me chamo Morgana Orso e estou aparecendo aqui para vocês hoje num formato um pouquinho diferente. Então, hoje nós vamos ter uma entrevista com alguém muito especial que já está morando nos Estados Unidos, por isso que a entrevista será online, por isso que nós estamos nesse formato aqui. Alguém que já passou pelo processo do visto EB2NW. Então, vamos conversar um pouquinho mais com essa pessoa para entender sobre essas etapas finais que a gente fica tão ansioso para saber. Alguém que já chegou até o Green Card, já está morando lá, para a gente diminuir um pouquinho essa nossa ansiedade. Mas antes da gente seguir para a entrevista, não deixa de curtir aqui a página, de curtir o vídeo, de comentar conforme a gente for conversando, as dúvidas de vocês, para que a gente continue produzindo os vídeos aqui no canal. Então, roda a vinheta e vamos para a nossa entrevista. Galera, então, como eu falei no início do vídeo, que eu fiz uma pequena introdução, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Pliciane. Quero começar te agradecendo por ter aceitado participar. A gente se conheceu por conta do YouTube, né, Plici? Ela Isso começou a me mesmo. seguir no Insta, a gente começou a conversar. Então, quando a gente começou a conversar, tu ainda estava aqui no Brasil, né? Isso mesmo. Então, eu pedi para ti se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você. Tá certo. Então, meu nome é Pliciane. Normalmente as pessoas me chamam de Plice, até porque, né, não é um nome tão simples assim. Eu sou neuroeducadora, orientadora parental, né? Eu trabalho com educação de pais. Sou mãe de dois meninos incríveis, lindos. E gosto muito dessa troca, gosto muito de estar fazendo essa troca com as pessoas. Então, quando, né, eu conheci a Morgana ali e ela estava passando por um processo muito parecido com o meu, a gente começou a trocar a figurinha e eu assim me sentia assim naquela coisa, quero contribuir. Se eu puder contribuir, né? Vamos lá, né? E a gente foi trocando e foi muito bom essa troca, né? A gente uma colhe a outra, digamos assim, nos momentos ali que precisa. E eu tô aqui na torcida para que ela chegue logo para cá. A gente vai morar pertinho, então a gente vai poder se encontrar logo pessoalmente, eu espero, né? Com certeza, com certeza. Não, é bem pertinho. Você vai estar mais para perto do litoral ali, mas vai ser bem pertinho mesmo. Quando quiser ir para a praia, levar as crianças, vai estar pertinho, então. Com cer com certeza. Não, a gente tem que descobrir todos os lugarzinhos especiais que tem por aqui, porque tem muita coisa Uhum, legal para conhecer. sim. Lice, então, como é que foi, assim, o início do processo para vocês? Quando que foi, mais ou menos, as datas que vocês entraram? Demorou? Como é que foi essa etapa? Então, o sonho de vir para os Estados Unidos já é um sonho de adolescência, né? Só que, né, a gente sabe que as coisas não são exatamente como a gente quer, né? E a vida fluiu, continuou e tudo mais. Mais ou menos quando eu tinha uns 23 anos, eu quis vir para cá. E quase vim, junto com uma amiga. Mas a gente sabe que tudo tem seu tempo e tem seu momento para acontecer. E não era aquele o meu momento do caso. E, né, a vida foi seguindo, fui me tornando mãe, profissional, nananã. E em 2015, quando eu vim passear para cá, para conhecer a Disney, conhecer Orlando, tudo mais, aquilo já era um amor que estava dentro de mim, mas quando eu conheci, eu falei assim: não, esse é o lugar que eu quero escolher para viver para sempre, sabe? Mas é óbvio, né? É um desejo, é um sonho. Voltamos e aquilo ficou dentro de mim, ficou. Muitos anos ainda ficou aquele desejo de vir para cá. Aí, em 2020, a gente veio para cá justamente para fazer um teste. Ficamos 30 dias aqui nos Estados Unidos. A gente ficou janeiro e fevereiro, finalzinho de janeiro, fevereiro inteiro, quase iniciozinho de março, a gente ficou aqui. A gente ficou entre 30 a quase 40 dias, mais ou menos, aqui. E a nossa intenção de ficar aqui era entender como funcionava o país, como funciona, porque tudo é aquela coisa assim, eu ouço alguém falar ou eu vejo alguma coisa, mas o você estar, o Uhum. você sentir é totalmente diferente.
Então a gente veio para sentir como era, de repente, viver aqui. Então viemos, ficamos 30 dias e voltamos para o Brasil para pensar no que a gente tinha sentido. Nem deu tempo de pensar muito, porque estourou a pandemia. E foi aquela bagunça, né? Tudo parando, escola parando, nananã. E daí o que aconteceu foi o seguinte: a gente acabou ficando em casa e a viagem começou a vir à tona. Então, o que que nós vamos fazer? Como que vai ser? E eu comecei a pesquisar sobre a possibilidade de vir morar para cá. Mas uma das questões que eu e meu marido nós tínhamos muito forte era a questão assim: ok, nós vamos, mas se tivermos que ir, nós vamos muito certinho, com um Uhum. visto que nos dê todas as possibilidades, até porque a gente tem duas crianças pequenas, a gente queria toda a segurança. Porque se era para sair do Brasil, deixar nossa vida, nossas coisas para trás, era para algo melhor e maior, né? Não era para ser difícil, sofrido. Então, eu fui pesquisar sobre vistos. E fui. Foi quando eu descobri o EB2NIW, né? Que foi EB2NIL. E falei assim, nossa, a gente meio que se enquadra nesse perfil, né? Então, comecei a pesquisar, né? E começamos a entrar em contato com alguns escritórios de imigração, porque para esse tipo de processo, você pode até construir, Uhum. mas as chances de você construir e isso não dar certo é muito grande, porque eles já estão preparados, eles já têm as informações corretas ali, a forma como montar, as justificativas que eles dão, enfim. A gente buscou, até porque a gente nem tinha intenção de fazer sozinha, buscamos um escritório e tudo mais, eles nos orientaram e sim, falou que éramos elegíveis, né? No caso, quem entrou com o pedido foi o meu marido, ele era Uhum. elegível e nós começamos a pesquisar, a escutar mais ainda pessoas falando sobre esse tipo de visto, enfim. É, isso, abril, maio, ficamos nessa pesquisa, estudando, não. Em junho, decidimos que íamos iniciar o processo. No dia 1º de julho, a gente falou assim: sim, vamos entrar com esse processo. Uhum. 1º de julho de 2020. Aí, mais ou menos, finalzinho deu tudo certo, já estávamos tudo certinho com o escritório e tal. Finalzinho do mês, marcamos uma reunião para que elas pudessem passar, a advogada passar para a gente todas as informações de como que iria proceder, o que que ela iria precisar, os formulários que a gente precisava preencher. Perfeito. Começamos o nosso corre. Esse corre de pega documento, você sabe, né? Negócio Aham. é É bem volumoso, né? intenso, sim. Documento que você tem que buscar, nossa senhora, lá no Que fundo tu, do baú. que tu nem lembra mais que tem, mas que para o processo é importante, né? Não, e daí você fica pensando, não, como é bom nesses momentos você guardar tudo, né? Porque às vezes a gente gosta de Uhum. fazer aquela limpa, né, nas coisas, e aquele jornalzinho que você fez alguma coisa que a avó guardou super vai ajudar nesse momento. E foi daí que a gente começou. Esse processo entre o dia da nossa conversa com a advogada, que foi mais ou menos ali, finalzinho de julho, até a entrega dos documentos para a construção do pedido, foi mais ou menos uns 2 meses e meio. Foi Uhum. demorado, por quê? Né? Pandemia, tudo fechado, não tinha Uhum. ninguém para receber a gente, então a gente precisava entrar em contato com a universidade que o meu marido estudou, a gente precisava entrar em contato com a universidade que ele trabalhou, para pegar as declarações, as documentações. Não encontrava ninguém. E daí tinha que entrar em contato com os superiores para pedir para esses superiores entrarem em contato com a parte da secretaria, para a secretaria poder elaborar esses documentos. Então, houve um delay muito grande ali por conta disso. Mas deu mais ou Uhum. menos entre 2 meses e meio a 3 meses. Aí o processo foi para o escritório, foi feita a construção. No dia
18 de dezembro de 2020, a gente protocolou, ou seja, praticamente o último dia útil do ano foi protocolado, né? Então, assim, o coração tava ali, nossa, foi, agora Uhum. é esperar. E daí aquela espera ali, intensa. É, pandemia, bem no meio da pandemia, um monte de coisa acontecendo, as coisas bem desafiadoras. A gente não tinha uma previsão, né? Tudo variava entre 18 meses a 24 meses para a aprovação do pleito. E o nosso levou exatamente 13 meses para ser aprovado. 13 meses. Então, você vê que oscila bastante. Uhum. Vão um tempo, outros vão outro tempo. Então, assim, em janeiro como a gente tinha entrado em dezembro de 2020, em janeiro de 2022, a gente teve a nossa aprovação. Nossa, a gente ficou muito feliz, não teve RFE, que às vezes eles querem entender se tem. Foi tudo certinho. E Uhum. a previsão era que quando você recebe a aprovação, a USCIS pega a tua aprovação, a tua documentação e vai encaminhar para o departamento correto, que no caso é a NVC. Então, a NVC recebe e a NVC que vai dar a continuidade até a emissão do Green Card. Uhum. Em torno de uns 30, 60 dias era para fazer essa mudança de departamento que eles chamam, né? Falei, não, tranquilo, não foi tranquilo. Foram 167 dias de demora. Uhum. Eu falei assim, gente, não dá, não dá. Daqui a pouco é quase o prazo da aprovação. Sim. Eu achei que foi muito demorado. Aí eles falaram, muitas coisas acontecendo nesse meio do caminho, teve mudanças no país, teve algumas questões de asilo político, nananã, que isso impactou bastante, né, a parte de tempo ali, né? Enfim, a gente entrou em contato depois de alguns meses para saber se estava faltando alguma coisa, né? E quando a gente entrou em contato, um mês certinho da data do envio do e-mail, eles transferiram o nosso processo para a NVC. Então, não Uhum. sei se foi coincidência ou se de repente, né? Mas enfim, foi mudar. Quando a gente entrou no processo da NVC, que foi mais ou menos junho do ano passado, em junho do ano passado, a gente foi transferido, né, da USS para a NVC, e daí sim, os processos começaram a ir bem certinho nos prazos. Ah, daqui 15 dias você vai receber a informação, o número do FIBIL, né? Que eles chamam, né? Acho que é FIBIL, né? Você recebe o número do FIBIL, depois você faz o pagamento, daí depois nananana. Então, os Uhum. prazos, a partir de junho, seguiram exatamente como estava sendo avisado. Então, o que mais demorou para a gente, é que como a aprovação, ela leva esse tempo, mas cada um tem o seu tempo ali, a gente achou ok. O prazo que demorou mesmo foi a transferência, foi o prazo que a Uhum. gente mais sentiu, foi o prazo da transferência, que nesse prazo de transferência dava para ter sido feito tudo isso. Mas como a gente bem sabe, né? Cada coisa tem seu tempo. Sim. Aí fizemos ali as etapas seguintes e recebemos a data da nossa entrevista. Então, do dia que a gente recebeu o e-mail da NVC dizendo que estava tudo certo e que eles já estavam mandando ali a data, então recebemos assim: ó, hoje é o recebimento aqui do processo de vocês, e X dia é a data da sua entrevista. Do dia desse e-mail até a data da entrevista, mais ou menos uns 50 dias. Que Uhum. acho que é o que o seu está demorando, né? Que é do recebimento que a gente chama da DQ, né? Que é o documento qualificado.
Isso. E Uhum, daí deu mais ou menos 50 dias. Nesse meio tempo, entre esse e-mail até a data da entrevista, você tem o exame médico para fazer. Aí você faz, aí o que acontece? Para você fazer ali o agendamento, você precisa estar com esse e-mail em mãos, porque eles uhum, agendam baseado na data da sua entrevista. Então, eles vão pedir, vão praticamente marcar o seu exame entre esse tempo, entre o dia do recebimento ali do e-mail até a data da sua entrevista. Porque daí você faz a consulta médica, você faz os exames médicos, é o tempo do médico fazer todas as informações, passar tudo, porque tudo isso é digital, né? Você entra lá, é um processo digital, não é só um simples documento, não, é tudo digital. Vai para um sistema americano de condições médicas, nananana, e daí sim, todo esse documento é encaminhado para o consulado, para que no dia da tua entrevista já esteja tudo lá. Então, no dia da uhum, entrevista, você chega lá, vai estar, eles vão te chamar, você vai fazer ali os procedimentos no dia anterior, no caso, no nosso, foi na sexta-feira, que a nossa entrevista era na segunda, não, na sexta-feira a gente foi para o consulado, mas para o outro consulado, que é onde você faz a parte de biometria e foto, e daí na uhum, segunda que você faz a entrevista mesmo, né? Às vezes a data entre um e outro é diferente, porque depende do local que você mora. Como, por exemplo, a gente que mora, né, morava em Curitiba, para a gente era mais confortável ir e já fazer os dois juntos. Então, nós uhum. ficamos no Rio de Janeiro em torno de 5 dias. E todo mundo, normalmente, quando faz um processo de imigração, vai para o Rio de Janeiro, porque é o consulado geral. E daí, sim, você faz a biometria, foto, e depois vai na entrevista. Então, a entrevista, de uma maneira geral, ela é só, assim, uma parte de confirmação de documentos, de biometria, regularizar ali toda aquela questão mesmo, né? Que nem a gente vai numa entrevista de um visto de turismo ali para confirmar seus dados, suas informações. Então, basicamente isso, seria os processos mais tranquilos, digamos assim. Uhum. Só na, Então, entrevi os outros, na entrevista dos pode falar. outros vistos, a gente fica naquela apreensão de se vai ser aprovado ou não, né? No caso do de turismo, por Isso, exemplo. E ali a gente já foi aprovado, é só ver se já você foi realmente aprovado. está qualificado para aquilo ou não, né? Isso, é uma conferência ali, né, de Uhum, seus documentos, de você, né, as confirmações, eles vão fazer algumas perguntas, sim, eles perguntam algumas coisas, se, né, vai bater exatamente com que tudo que você apresentou ali, né? Então, não vejo, assim, grandes dificuldades, assim. Teve alguma pergunta na entrevista de vocês que tu achasse mais difícil ou foram bem tranquilas? Eles perguntam informações pessoais sua, seu nome, sua idade, local que você nasceu, sua profissão, basicamente isso. Não, não tem nada, que nem você comentou ainda, é muito mais tranquilo do que uma entrevista que você vai para tirar um visto de turismo, que corre o risco deles dizer não, não, a gente não aceita. Esse não, esse já foi aprovado, então é só mesmo uma entrevista de confirmação, sabe? Uhum, Mas mesmo assim, a gente vai, né? Super preocupado, sim. mas ao mesmo tempo muito muito confiante ali, né, com o processo, assim. Então, é tudo muito organizado, muito muito certinho, assim, sabe? Então, não vejo assim, não senti assim que foi um processo muito enriquecedor, assim, um aprendizado mesmo. É, e agora essa etapa é que mais está demorando, assim, né? Porque É. agora tem até, tu consegue solicitar para que teu visto, o EB2, seja aprovado em até 2 meses, né? Então agora Então, tem essas novas opções. Mas é no NVC que as coisas estão realmente demorando. No caso do exatamente. meu, ele foi aprovado em 6 meses. Então, depois disso, agora ele está demorando mais no NVC do que o tempo da aprovação.
Então, você viu como a gente às vezes não consegue entender como funciona alguns processos. Ora, você está num processo que está indo super bem, ora, o outro processo acaba, né? O nosso foi ao Uhum. contrário, o nosso foi na mudança mesmo ali da USCIS para a NVC, ali que foi o processo mais demorado, foram 167 dias. Uhum. Foi É. bem longo, assim, para quê? Porque era só uma transferência, né? Ou seja, eu pego e transfiro X para Y ali. Então, era algo simples, mas foi algo que demorou bastante. E aí a gente começa a ficar muito mais ansioso, porque aí assim, o caso foi aprovado. Então a gente vai se mudar, as coisas vão acontecer, mas a gente não sabe quando, né? A gente fica nessa expectativa, e agora o que que eu Exa faço? Como é que eu faço com o meu trabalho? Até quando que eu vou trabalhar? O que que eu vou fazer? Por mais que em todos os exatamente. e-mails que a NVC manda, eles escrevem bem detalhado para te não abandonar emprego, não vender nada, enfim, né? Mas a gente Uhum. fica ansioso. Fica. Então, o nosso também, o nosso foi aprovado ali em janeiro, então assim, a gente tinha algumas metas. Então até maio, junho, de repente em agosto a gente já consegue fazer esse processo de mudança, que aproveita o início do ano escolar lá, enfim, né? Então, mas as coisas não seguiram desse jeito, né? Seguiram do jeito que tinha que seguir, né? Uhum. Então, levou o ano inteirinho para que as coisas se resolvessem. Então, foi dias bastante angustiantes, assim, sabe? E como é que foi a correria depois da entrevista, então, para a mudança? Então, daí, quando a gente já tinha a data da entrevista, porque assim, quando você tem uma data, você tem uma data, as coisas começam a funcionar diferente. É muito diferente de todo o processo, porque você tem uma data, você sabe que aquele dia vai se finalizar um processo que já está acontecendo há 2 anos. Então, Uhum. né, você tem uma data. Então, a gente sabia que a nossa entrevista ia ser ali em final de novembro, então a gente começou a se organizar. Então, se em final de novembro, porque assim, a gente, né, quando você recebe ali o passaporte com o seu visto, ele tem um visto de 6 meses de mudança. Então, você vai ter no teu passaporte uma data máxima que você tem que entrar no país. Tá? Então, Uhum. assim, eu não sei exatamente como funciona, mas eu já ouvi, já li alguma coisa que é importante que a gente não deixe passar desse período que está ali no passaporte, porque já está no passaporte, senão vai ter que fazer outros processos. Em suma, não era a nossa meta deixar até próximo ali, a questão, né, era o quanto antes. Então, a gente tinha uma data, então a gente já se organizou e compramos as passagens, que daí você já tinha uma segunda data, que a gente tinha a data da entrevista e depois a gente já tinha a data da mudança. Então a gente sabia que a gente tinha aquele tempo para colocar a vida inteira em ordem, né? Tudo, organizar tudo para essa mudança. Então fizemos a entrevista, deu tudo certinho, foi que nem eu comentei, muito tranquilo. Retornamos, voltamos para casa, tudo, e começamos os procedimentos de mudança. Então, daí é aquela coisa, né? Tipo, vender apartamentos, vender as coisas, arrumar, se desfazer, porque a gente não tinha intenção de trazer nada para cá, a não ser coisas pessoais e coisas de valor sentimental, tudo mais, né? Uhum. E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu, uma outra coisa bem importante. Eu tinha feito, no dia da entrevista, a solicitação para entregar eles chamam de, acho que PEC Visa, o Visa PEC, alguma coisa assim, o envelope para Aham. ser entregue em casa. E eu não sei em qual processo que eu me empolguei ou não prestei atenção, que eu cheguei até a fazer o pagamento da entrega, mas eu coloquei a entrega lá no consulado, não coloquei no meu endereço. Nossa, foi o maior rebuliço, porque eu super tranquila, aguardando lá, olhando, vendo, ai, quando que vai ser entregue? Porque o visto do dia da entrevista para finalização do processo foi uma semana.
Então, em uma Uhum. semana, você já tinha os passaportes já com visto, já tudo certinho. Levou mais ou menos. Aí eu fui pesquisando. Aí que eu fui ver que eu tinha que ir lá no Rio de Janeiro retirar. Uhum. Falei, não tá de brincadeira que eu tenho que voltar para o Rio, né? Falei, nossa, que legal, porque eu amei o Rio de Janeiro, né? Achei, nossa, um lugar muito gostoso, quente, assim, né? Enfim, eu não tinha conhecido ainda. Então, aí bora lá, marquei uma viagem só para buscar o envelope. Então, isso a gente tem que ficar atento para que, né, a gente faça a marcação ali que você confirme com certeza que vai ir para sua casa. Mas, Uhum. enfim, foi uma aventura, foi um passeio, e fui lá, cheguei, peguei e voltei no mesmo dia para casa, feliz da vida, com os envelopes bem juntinho ali. E como a gente bem sabe, né, os envelopes eles têm que ficar lacrados, fechados, você não pode abrir. Então, vem os envelopes com a documentação de cada membro da família ali. Então, um envelope para cada um. No nosso caso, éramos em quatro, somos em quatro. E os passaportes, eles vêm para fora, né? Porque você vai precisar deles para poder usar na hora que você estiver embarcando, Aham. para fazer o check-in e tudo mais. Então, vim, deu ali alguns dias e a gente já estava no processo de organizar. Então, praticamente do dia da nossa entrevista até o dia da nossa mudança foi 1 mês e 20 dias. Uhum. 1 mês e 20 dias. Então, assim, pensa que um mundo de coisa, de sentimentos, de emoção foram acontecendo, assim, sabe? Então foi. Hoje dá saudades, sabe? Mas é até redundante falar isso, assim, sabe? Porque no dia você não via a hora de Uhum. das coisas se finalizarem, né? Por conta da angústia, por conta da ansiedade que vai tomando conta. Mas é um processo bem enriquecedor, é um processo que é um exercício. É um exercício de emoção, de sentimentos, principalmente, né? No seu caso, vem você e seu esposo. Então, no nosso Sim. caso, a gente ainda tinha as crianças, então a gente tinha que modelar aquilo, a gente tinha que trazer a tranquilidade, porque para eles também é desafiador, né? É uma mudança, né? De uma de um tamanho que para eles é muito maior, né? Então, e às vezes eles nem têm muita noção disso, então a gente tinha que estar tranquilo, confiantes ali, né? Só que sem esquecer que somos pessoas também, né? E que também temos ali as nossas emoções à flor da pele. Uhum. Mas foi basicamente isso. E daí viemos, chegamos. Eu lembro que ali nas semanas antes de você se mudar, a gente já estava conversando, né? E aí tu já tinha saído da casa, já tinha esse sentimento de não conseguir se sentir tão confortável também, porque tu não estava em casa. E aí a ansiedade da viagem, as crianças, tudo misturado, né? Então, Sim, nossa, foi assim, a gente passou mais ou menos uns 30 dias que a gente já não tinha casa mais, porque, né, fui para casa da minha irmã, foi onde eu fiquei, eu ficava entre a casa e o litoral, ficava indo para lá e para cá. E mais ou menos uns 30 dias. E é engraçado, porque você pensa assim, gente, não tem endereço mais, não tem CEP. É engraçado isso, assim, sabe? Foi até interessante tinha horas que eu parava para pensar o que que eu tô sentindo, o que que eu tô sentindo, mas ao mesmo tempo eu estava sentindo muita gratidão pela oportunidade, porque eu uhum, sabia que outras coisas viriam, né? Outros momentos viriam, outras realidades viriam. Então, assim, ao mesmo tempo, muita gratidão. Mas também cansaço, ansiedade, angústia, como vai ser, como vai ser, como vai ser, porque apesar de você se organizar, porque você bem sabe, né, tá passando por isso, outras pessoas também estão por isso, é uma organização. A mudança não é algo que você faz assim, ai, hoje eu vou me mudar e amanhã eu já vou estar. Não, você se organiza, você se coloca, você abre mão de muita coisa. Toda mudança, toda decisão de mudança, você tem seus ônus e seus bônus. Até mesmo o fato de você não fazer algo
é uma decisão, é uma escolha. Uhum. Então, você vai ter seus ônus e vai ter seus bônus também. Então, quando a gente tem isso muito bem plantado dentro da gente, a gente entende assim, agora os desafios, mas eu escolhi por eles, então eu vou enfrentar cada um com o que eu puder, com o que eu tenho, com a experiência que eu tenho, ou se eu não tenho, eu vou descobrir como que é. Fica mais fácil, fica menos sofrido, sabe? Uhum. Então era isso muito, assim, a gente tinha isso muito forte dentro da gente, assim, sabe? Então foi esses dias antes, assim, foram desafiadores, foi de um aprendizado muito grande e fortaleceu no sentido de que consegui o que eu quero, como sou Uhum. grata por isso, porque dias de lutas foram intensos, então estou vivendo alguns dias de glória também, Uhum. sabe? Então você valoriza isso, você vê o quanto isso é importante, assim. Então, viva intensamente o momento que você tem que viver, porque você precisa, de alguma forma, para crescer, sabe? Porque às vezes os desafios que estão para vir pela frente, vão precisar que você já esteja preparado para isso, sabe? Ou que quando você passar pelos desafios, se diga assim: mesmo assim, ainda sou grata por estar vivendo isso que eu escolhi viver, sabe? Então, isso ajudou bastante. Mas confesso que foi desafiador. Uhum. Fomos Imagino. no limite. E como é que foi o dia da mudança? Como é que ficou o coração? Menina, eu nem dormi no dia antes. Eu já não estava dormindo há uma semana. Tipo, eu ia dormir assim, tarde, era 5, 4:30 da manhã, eu já estava acordada. Eu falei, cara, que isso? Então, eu tô me tornando quem eu temia, acordar de noite ainda. Mas era porque esse processo estava muito, né? Falar, faltam 3 dias, faltam 2 dias, é o dia, né? Então, a gente estava assim com o coração a mil, no entanto que dormir pra quê? Pra que dormir, né? Então, nossa, mas não façam isso, digo isso por experiência própria. Descansem o máximo que vocês puderem, se fortaleçam, porque quando viver o momento mesmo, ele é intenso. Vai sugar muito. Então, assim, a gente se organizou, fizemos a mudança. Então, a gente saiu do Brasil com 2 filhos, 10 malas e ali, né, 12 horas de voo pela frente, assim. Então, desafiador, mas ao mesmo tempo muito bom, muito bom. A gente estava assim no caminho que a gente tinha escolhido. Uhum. E uma dúvida que eu tenho, assim, grande, que eu acho que a galera também é: como é que foi chegando lá no aeroporto? Teve mais alguma entrevista? Como é que foi esse momento, assim, entrando nos Estados Unidos? Isso. Então, quando você entra, né, você o que que vai acontecer? Você entra ali pega suas coisas, malas, tudo, e daí você vai para ali para o setor de imigração, onde todo mundo passa, onde, né, a gente entra. Então, ali nesse processo de imigração, a gente entrega os envelopes. Então, os agentes ali de imigração, eles, né, já sabem exatamente qual que são os procedimentos, né? Então, a Uhum. gente, teoricamente, vai para a salinha, como falam. Normal, porque é um procedimento padrão, é onde você vai passar as informações de onde você vai estar hospedado não, onde você vai morar, onde você vai ficar, se você já tem algum contato, enfim. Então, ali a Uhum. gente começa, entra ali na parte de imigração, e daí a gente é encaminhado lá para essa sala. Nessa sala vai ter um outro agente onde ele vai recolher essas informações. Então, ele vai pegar o seu envelope, vai pegar as documentações, ele vai abrir, ele vai pegar as documentações que estão ali, que eu, na realidade, não sei exatamente o que tem ali dentro. Aí ele vai pegar esses documentos que estão ali dentro, vai passar tudo para o sistema e vai fazer esses pedidos. Qual que é o endereço que você vai estar? Se você já tem algum telefone local, se você tem algum contato local. Aí, no caso, a gente ainda não tinha um endereço fixo aqui. Porque quando a gente faz essa entrada,
Quando você sai do Brasil, quando a gente, voltando lá para o dia da entrevista, lá Uhum. que a gente fez, quando a gente recebe os passaportes, a gente tem uma numeração no passaporte que você vai fazer a solicitação do Green Card. Então, aí tem mais uma taxinha do próprio cartão que você precisa fazer o quê? Você tanto precisa fazer o pagamento da taxa, quanto você precisa entrar no país. Então, você precisa dos dois requisitos para receber o cartão do Green Card. Então, a primeira etapa a gente já tinha feito, né, que era ali o preenchimento desse formulário para solicitação do Green Card, pagamento, tudo, que você só recebe isso quando você recebe o teu passaporte já com visto. E a segunda etapa era entrar no país. Então, quando você entra no país, você faz o segundo requisito. Nesse caso, eles precisam de um endereço, de um contato, para entregar esse cartão. Então, Uhum. nós não tínhamos ainda um endereço, ficou, né, ali o endereço do escritório, que nos assessorou ao longo de todo esse processo. Então, Uhum. eles receberam os nossos cartões e já enviaram depois para a gente em sequência. E assim, foi em 30 dias. Da data de entrada nossa no país até o recebimento dos cartões do Green Card foram mais ou menos 30 dias. Mas, como a gente bem sabe, esses prazos, eles oscilam. Então, tem pessoas que podem demorar um pouquinho mais para receber o cartão, mas não mais do que 4 meses ali, 5 meses. Eu acredito que até menos ali, uns 4 meses no máximo. Por quê? Porque se você não tiver o cartão, você não consegue sair do país, porque Uhum. o teu visto já vai ter expirado. Lembra que o visto ele dura até 6 meses, da data do recebimento, ali, da data do recebimento do passaporte, são 6 meses corrido. Se o cartão demorar mais tempo para chegar, o teu visto vai vencer, então você não consegue sair do país. E com o cartão, mesmo que o teu visto dentro do teu passaporte esteja vencido, que ele não tem, mas você tem o cartão. Então, quando você vai viajar, vou voltar, vou para o Brasil passear, vou fazer alguma coisa em outro lugar, você usa o teu passaporte e o seu cartão, seu green Uhum. card. Então, basicamente, seria esse os procedimentos. E esse primeiro green card também tem um prazo menor de validade, né? Ele tem. Só que eu nem me liguei quanto tempo que ele tem, que você tem que renovar. Acho que se não me engano, acho que são 2 anos, né? Acho que é. Aham. Acho que são 2 anos. Aí você vai fazendo as renovações. Eu sei que 5 anos de green card te dão a cidadania, mas são 5 anos exatos. A cada viagem que você faz para fora, você tem que ir compensando ali, estando no país. Então, por exemplo, assim, eu moro 5 anos aqui, mas se eu viajei 30 dias nesses 5 anos, eu tenho que ficar mais 30 dias para daí fazer a solicitação. São exatos Uhum. 5 anos. Em território, não pode sair dele. Não pode sair dele. Ou se você sair, tem que, né, dar o prazo certinho ali de 5 anos. Uhum. Mas nesse Basicamente isso. tempo, até tu receber o green card, tu pôde ir atrás da casa, alugar, fazer essas coisas? Sim, sim. Aham. Então, quando a gente chegou, a gente foi para um Airbnb, a gente ficou 10 dias no Airbnb justamente para a gente ter esse tempo. A gente preferiu vir para cá e ficar esses 10 dias para poder escolher o local, para a gente se sentir, para ver como que a gente ia se sentir no local. Cada um tem, às vezes, não, eu prefiro já deixar tudo certinho do Brasil, chegar aqui e já vou para minha casa. Excelente, isso, nossa, é maravilhoso. A gente preferiu vir para a gente sentir. E para nós fez total diferença, assim, sabe? Fez total diferença porque a gente conseguiu vir, sentir o local, ver onde a gente queria mesmo ficar e foi ótimo. Mas é um corre também, porque imagina Uhum. se você, né? Chega aqui, já está tudo certo, um monte de coisas começam a funcionar. Agora, se você tem ainda esse prazo para começar a correr, você também sabe que vai ter a oportunidade de escolher, mas também outras coisas vão demorar um pouquinho mais, como por exemplo, para matricular as crianças na escola, você tem que ter um endereço, enfim, para ir abrir uma conta no banco, você tem que ter um endereço, enfim. Sabe? Então, são pré-requisitos. Para você conseguir uma coisa, você tem que ter uma para já tá certinha, já está Uhum. organizada.
Então, a gente deu o foco principal na hora de escolher a casa. Uhum. No nosso caso, a gente já está entrando em contato com um agente imobiliário lá, mas é que aí, como é só nós dois, a gente não tem criança, é mais tranquilo por conta disso, porque não tem que pensar nessa questão da escola e outras coisas, né? Então, se a gente E, quisesse mudar em pouco tempo, não tem problema. Diferente exatamente. do caso de vocês, que tem toda a É. adaptação, a emoção das crianças, acho que fica mais complexa nesse momento, né? Exatamente, e também tem aquela coisa assim de você escolher escola, porque aqui é muito assim, né? A escola ela tá no local que você mora, então você não tem a questão de escolher. Então você escolhe, para você escolher aquela escola, você tem que escolher o local, aquele local para morar. Então ainda tinha essa questão de você saber as escolas que te agradavam, que tinha, né? Que aqui tem essas pontuações, né? Escola, enfim, 9, 8, eles têm uma nota, assim, né? Uhum. Então, tinha essa questão de você saber a escola, basicamente, quem tem filho vai seguindo as escolas, assim, sabe? Então, isso é bem importante. E isso contou bastante na nossa decisão, assim, sabe? Da escolha da escola, dos meninos, para eles se adaptarem, como que ia ser, tudo e o local, assim. Então, isso contou bastante. Então, nesse caso, para a gente, para nós virmos e fazermos essa escolha, para nós foi mais sensato, né? Uhum. Mas eu conheço pessoas que vieram já direto, já assim, sabe? Super se adaptaram, amaram e tá tudo certo. Então, tudo depende da vida de cada um, né? De como Uhum. é essa organização, qual que são as suas preferências. No seu caso, você não tem que se preocupar com escola. Então, já fica mais, se torna mais fácil. Sim. E como é que tá a questão do emprego, assim, pro teu marido que aplicou, né, o Green Card, como é que ele vai precisar passar pelo processo de validação, fazer vários procedimentos também? Sim, porque assim, essas validações, elas vão te dando upgrades, né? A partir do momento em que você faz a validação do teu diploma, você tem possibilidades diferentes. Você já Uhum. atua no mercado de trabalho de forma diferente, né? Então, se você, por exemplo, é um médico, você já consegue fazer os seus atendimentos, você consegue assinar, né? Como médico. No caso do meu marido, ele é engenheiro, então ele consegue assinar como engenheiro. Então, essas validações são muito importantes para você fazer esse upgrade. No Uhum. caso dele, sim, ele vai começar a fazer essas validações para o diploma dele, justamente para ele poder assinar e ter essa disponibilidade de Uhum. trabalhar e fazer, às vezes, estar numa área que ele goste, que ele possa escolher, ou que ele se sinta bem. E em relação ao inglês, vocês dois já estavam 100% fluentes ou como é que foi? Eu ainda não, eu estava estudando inglês no Brasil, ele fala super bem, ele entende super bem, então, nossa, a Ju, querido, vem aqui, não entendi. Ele que faz esse meio do campo ali. Então, ele tem mais fluência, fala mais, entende bem, assim, sabe? Eu ainda um pouco menos, até porque eu não trabalho aqui, né? Então, para mim não é tão. Mas é claro que para viver, para se relacionar e para resolver as questões, até porque eu tenho duas crianças na escola, isso é fundamental, é Uhum. fundamental. Então, eu estudo, mas eu vejo assim que como eu me desenvolvi do dia que eu cheguei até agora. Não tem Uhum. jeito. Você é lançado ali, então você tem que dar teus pulos, né? Então, assim, eu percebo assim que parece que você fica mais atento. Hoje eu já consigo ouvir muito melhor do que quando eu cheguei. E o engraçado, né, que não existe escola melhor do que a escola da vida, né? Você tá ali todo dia. Mas se eu pudesse dar uma sugestão, eu falaria: se prepare um pouquinho mais, assim, porque vai fazer a diferença. Vai Uhum. facilitar bastante. O bom é que a região aqui onde a gente está
A gente tem uma comunidade de pessoas, de brasileiros que moram aqui, então isso facilita bastante. Até mesmo na escola dos meninos, você sempre encontra pessoas brasileiras que trabalham lá e que te ajudam nesse momento de transição, o que foi ótimo, que contribuiu bastante para nós, assim. Uhum. Mas precisa ter o inglês, né? Para a gente Precisa, conseguir se virar no mercado, enfim, tudo que for precisa. fazer. Porque no EB2 não é obrigatório, mas quando a gente chega, a gente precisa se desenvolver, precisa falar. E, e, e sabe o que, que mais pega? O que eu sinto, assim, né, que é nada como a experiência do dia a dia, é que, por exemplo, você quer entender como as coisas funcionam. Você quer saber exatamente a ação que você chega no país, você acabou de nascer aqui. Então, Uhum, você tem a data de nascimento sua lá, que você nasceu, dia tal, e você tem a sua segunda data de nascimento é quando você se muda para um outro uhum, país. Então, aquele dia ali também começa a contar. Aí o que que você quer? Nada quando você nasce, quando você está num lugar, quando você está aprendendo coisas novas, o que que você quer fazer? Entender mais como aquilo funciona, saber mais profundamente como aquilo funciona. E o falar, o se comunicar é a chave para tudo. Então, se alguém vem, principalmente uma pessoa daqui, que venha te explicar como funciona assim, 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 assado, facilita bastante. Mas imagina só se você não entende isso, uhum. já não sabe como funciona e não entende o que a pessoa está falando, nossa, aí o negócio fica só no exercício de imaginação. Uhum. Então, é bom, eu acho super, super válido se preparar. E o legal é que daí, você se preparando antes, você estudando antes, quando você chega aqui, a chavinha vira. Ah, daí vai embora. É, mas tô ouvindo assim a só vontade de ir logo mesmo, de Nossa, vem, viver só tudo vem. isso, de. A chavinha vira no Uhum, nível que, olha, eu fiquei até impressionada porque é uma motivação. Vem dentro de você a motivação. Agora eu quero aprender. Agora eu vou aprender. Entende? uhum, Assim, como se fosse, nem que isso seja a última coisa na vida. sim. Então, é muito, muito, muito legal, assim, muito, muito bom, assim, é um aprendizado. Eu acho que quem gosta disso, quem tem essa vontade, tinha que ter uma experiência dessa. Você muda muito a tua forma de pensar, muda muito a sua forma de ver a vida, assim, sabe? E é um exercício também, né, de evolução. Uhum. Lice, pra gente não se prolongar muito, não tomar todo o teu tempo também, né? Que sei que tem bastante Tranquilo. coisa aí para fazer. Tem algum recado, algo que tu queira falar assim para as pessoas, que tu tem alguma dica de preparação? Olha, deixa eu pensar, porque assim, se é isso que você quer, se isso arde dentro de você, se é algo, vem, vem, faça, porque vale cada momento de dedicação, vale cada momento de angústia, digamos assim, de ansiedade, vale, assim, porque é que nem eu falo, assim, se é o que você está buscando, se é o que você quer, você vai encontrar. Vai encontrar, porque assim, eu digo assim que foi uma das escolhas mais felizes, assim, que eu fiz, assim, sabe. E não é porque, você tá morando aí, não, muito pelo contrário, é porque eu tô tendo a oportunidade de aprender coisas novas, eu tô tendo a Uhum, oportunidade de vivenciar coisas novas. Então, se para você isso é importante, corre, corre atrás, porque você consegue, sabe. E nunca esquecer, assim, principalmente para mim foi um aprendizado, porque eu sempre fui uma pessoa muito imediatista. Eu quero as coisas agora, eu quero, mas agora. Não, as coisas não foram como eu quis, mas as coisas foram no momento que eram para acontecer, sabe. Então, assim, se às vezes a gente pensa: "Ah, mas eu estou tentando, eu não estou conseguindo", não é porque não é para ser seu,
mas é porque talvez naquele momento não é para ser. Então você precisa construir algo dentro de você para ter o que você quer, sabe? Então corre atrás, insiste, vai e segue. Porque se isso arde dentro de você, acredite, vai fazer todo sentido e toda a diferença na sua vida. E segue que vai chegar a hora. Às vezes demora um pouquinho, mas em algum momento vai dar certo. Vai chegar. É que nem eu comentei, às vezes se tá demorando um pouquinho, é porque você tá num processo de aprendizado, você tá se preparando para algo Uhum. maior que tá vindo. Então segue que chega. Lícia, posso deixar o arroba do teu Insta no vídeo também? Pode Que daí a sim. galera pode te seguir, enfim, se quiserem conversar contigo, tirar dúvidas. Isso, nossa, vou ficar super feliz se tiverem alguma pergunta em relação a isso, como é as coisas aqui, porque eu sei que existe essa curiosidade. Eu era assim, eu estava atrás assim de todo mundo que vinha para cá para pegar um pouquinho da informação e tentar entender como funciona. Eu estou à disposição, pode me chamar, pode conversar comigo. Amo essa interação. Muito obrigada, Plice. Tu foi uma das. Imagina. Acho que foi a primeira pessoa assim que comecei a conversar mais intensamente, que veio do YouTube. E foi muito bom poder conversar contigo no Instagram, né? Todo esse tempo, a gente trocar figurinha e vendo assim você aí tá avançado, sabe? Vai tirando todas as nossas dúvidas, ansiedade, porque a gente vê as coisas acontecendo. Né? A gente vê que realmente dá certo, que tem pessoas indo, que as coisas estão funcionando. Então é incrível, né? E quem sabe a galera pode comentar aqui, fazer mais perguntas, a gente faz o próximo vídeo presencial para tirar dúvida da Isso galera. mesmo, já pensou? Nossa, é muito maravilhoso, com certeza. E, que nem eu falei, estou à disposição. Quem tiver dúvida, eu sei que não é um processo fácil e é bom quando a gente conversa assim, porque a gente acolhe o outro, a gente se sente acolhido, a gente se sente assim, ok, não estou sozinha nesse processo, né? Alguém já passou ou está passando por isso junto comigo, então parece que Uhum. fica mais suave, acalma um pouquinho o coração e dá mais um fôlego para continuar ali esse processo. E eu tenho certeza que, ó, energias positivas, o céu vai vir rapidinho, logo, logo você vai estar aqui e a gente vai fazer um presencial brindando tudo Isso isso aí, que vai ser incrível. vai. Logo a gente se encontra e o bom de tudo isso é realmente a gente se conhecer, fazer amizades e criando nossa comunidade, nossa rede, né? Conhecendo Com certeza. pessoas. E aí as coisas facilitam muito mais, porque a gente se sente mais confiante. Com certeza, com certeza. Principalmente quando a gente está em outro país, a gente encontra ali irmãos de pátria, eu acho que faz total diferença, né? A gente se sente mais com o coração mais quentinho. Uhum, isso aí. Então, muito obrigada. Vamos Imagina, combinar o próximo. com certeza. Quando você quiser, me chama aí que eu estou à disposição. Pode deixar. Muito obrigada. Um beijo. Galera, espero que vocês tenham curtido, então, esse modelo um pouquinho diferente de entrevista, né? Para a gente conversar de uma forma de ver realmente quem está já nos Estados Unidos, como é que as coisas estão sendo. Então, é sempre muito bom a gente se sentir abraçado, se sentir acolhido, ver essas experiências. Comentem aqui todas as dúvidas que vocês tiverem, tudo que vocês quiserem perguntar, sugestões de novos vídeos. E se gostaram desse formato, para que a gente pense em novas, né, outras pessoas que eu conheço que já estão lá também. E aí, a gente se vê no próximo vídeo, então. Beijo, muito obrigada, até a próxima.